as atividades, tá? As atividades 5 e 6. Então, a nossa agenda de hoje ela é um pouquinho extensa. E eu preciso também dar uns informes já sobre nossa entrada do próximo bloco. Eu não vou falar sobre as atividades agora, porque eu preciso explicar um conteúdo e essa explicação ela vai auxiliar no processo de execução da tarefa 6. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar uma tela com vocês. Conseguem visualizar, por favor? Sim. Porque agora eu não... Ótimo. Eu queria pedir o seguinte, que um de vocês ficasse responsável caso tenha alguém fazendo alguma pergunta que, de repente, se for uma pergunta do conteúdo, tá? Lembrando que perguntas das tarefas vão ser respondidas ao final. Se for alguma pergunta do conteúdo, ou abra o microfone, ou alguém faça a leitura da pergunta no chat, porque eu tô com tela cheia agora do slide, e aí eu acabo não conseguindo visualizar, ok? Então, aí vocês, por favor, vão me interrompendo caso necessário. Então, vamos lá, gente. Nesse primeiro bloco, nós vamos estudar aí sobre o conceito de arte e suas funções, o que a gente vai chamar aí de estética, história da arte, porque dentro dessa questão de estética, história da arte, a gente vai ver sobre conceito de arte, sobre questão do conceito de beleza, leitura de imagens, e o conteúdo de história da arte em si, até a arte antiga. Posteriormente, vamos ver sobre Renascimento, arte barroca, mas nesse primeiro bloco, a ideia é trabalhar com arte antiga, trabalhar com leitura de imagens e sobre o próprio conceito de arte em si. Então, a primeira coisa é entender o que é arte. Tem uma atividade no fórum sobre conceito de arte, e essa atividade do fórum também ela pode ser transcrita para o portfólio, que é a nossa tarefa 0 lá, né? A nossa tarefa 1, que é ter esse conceito de arte também lá no portfólio, além de ter ele no fórum também. Então, é só você escrever ali aquilo que você, a opinião que você colocou no fórum. Então, o que é o conceito de arte? Primeiro, entender que o conceito de arte é toda a criação humana que envolve a questão dos valores estéticos. Quando a gente fala de valor estético, a gente está falando de uma criação humana que fez parte e que faz parte da história da humanidade. Isso não significa que qualquer criação humana vai ser considerada como arte, não é. Isso significa que uma criação humana que consegue contar um determinado fato da sociedade, uma determinada história dentro de um contexto, né, que existe uma singularidade, ela sim pode ser considerada como arte. Porque senão a gente vai começar a considerar tudo e qualquer coisa como arte, e isso não é verdade. A arte, ela é criação humana, ela está relacionada à questão das expressões, que aí vai envolver as questões do sentimento, porque tem muita gente que considera que a arte só está envolta às questões que envolvem sentimento, e isso não é verdade também. A arte ela é um campo de estudo, e como campo de estudo existem métodos específicos, técnicas específicas para sua criação, e a forma como ela se dá por meio da expressão, ela carrega características psicológicas,
que é o que o pessoal normalmente associa como sentimento, mas ela também tem uma carga científica. Então, a gente considera a arte enquanto um campo de conhecimento, um campo dessas relações humanas, que vão envolver questões de beleza, de equilíbrio, de harmonia, vão envolver questões que vão abordar situações históricas, situações sociais, econômicas. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Que a arte, o conceito de arte, ele está ligado a um determinado contexto histórico. Então, ele não é único, tá? E atualmente a gente considera a arte enquanto esse campo de conhecimento aberto, que a gente pode entender as suas representações, as suas expressões, como forma de conhecimento. Então, a gente tem que ficar muito ligado nesse aspecto de não relativizar a arte a qualquer coisa, porque não é qualquer pessoa que pode fazer arte, porque senão qualquer pessoa poderia fazer medicina, qualquer pessoa poderia fazer arquitetura, e não é assim que funciona. Então, eu quero deixar claro para vocês que a arte, enquanto campo de conhecimento, ela é tão importante quanto qualquer outra área. A arte, ela também está relacionada às questões técnicas. Cada expressão artística tem uma técnica específica para sua elaboração. Por exemplo, o desenho. Existem inúmeras técnicas de desenho e necessariamente essas técnicas não são dominadas por todos. Quem normalmente é considerado um artista é aquele sujeito que domina diversas técnicas e, ao mesmo tempo, consegue criar sobre essas técnicas. O que significa isso? Consegue inovar. O que significa isso? A arte, ela não é apenas esse campo de técnicas, esse campo de reprodução que muita gente acha que é só pintar, desenhar, que vão fazer com que essa produção seja arte. Porque a arte, ela também está envolvida com a questão da originalidade, ela também está envolvida com a questão do contexto histórico, e ela também está envolvida com a forma como vai ser recepcionada. Necessariamente, ela não precisa ter a produção de um objeto, ela pode ser uma arte efêmera, onde esse objeto, ele necessariamente não precisa existir por todo sempre, como algumas obras de arte ainda existem. Às vezes, ele vai existir por conta do registro fotográfico e do registro de audiovisual. Então, é importante que vocês saibam dessas concepções. Outro ponto importante dentro desse procedimento da arte é como a arte se representa. Então, nós temos aí uma arte que é representativa por meio das artes plásticas, por meio das artes visuais, da música, do cinema, do teatro, da dança, das artes visuais, por exemplo. Tudo aquilo que é visual vai se enquadrar dentro das artes visuais. Atualmente, as formações de arte, elas se definem entre artes visuais, artes plásticas, teatro, dança, música, e cada um com a sua especificidade. Então, vocês provavelmente já encontraram aí pela vida de vocês professores que são formados na área de artes visuais, outros plástica, às vezes alguns só na área de música, e cada um vai fomentar um aprendizado que esteja de acordo com o seu processo formativo, porque senão esse processo formativo não faz sentido aí para vocês, caso, por exemplo, um professor de música queira atuar como, queira trabalhar, fazer abordagens das artes visuais. Não que ele não possa, mas que ele precisa ter formação
para que isso ocorra. Porque, por exemplo, eu não tenho condições de falar sobre escalas musicais se eu não tenho estudo suficiente para isso. Falar por falar não é ensinar, né? Você não está transmitindo ali conhecimento. Outro ponto importante é que nós temos algumas maneiras aí de visualizar essas obras de arte, por meio da questão visual, por meio da questão auditiva, ou por meio de artes mistas, que principalmente a questão do audiovisual, que vão envolver aí não só esse processo de contemplação visual, mas também o processo de contemplação sonora. Outro ponto importante nessa perspectiva de conceito de arte é que a arte ela é capaz de transmitir um pensamento e por meio dela a gente consegue fazer com que uma sociedade reflita sobre determinada situação. Aí a gente pode pegar, por exemplo, a obra de Guernica, do Pablo Picasso. Guernica é uma obra representativa com relação ao período de guerra da cidade de Guernica, onde o Picasso expôs todo o sofrimento da cidade por meio da obra de arte dele, Guernica. Então, ele tem pessoas, tem pedaços de seres humanos, né, representatividade, né, por meio de uma pintura, cabeça, membros, roupas espalhadas, tudo aquilo que uma guerra consegue, né, que é destroçar uma cidade, por exemplo, ele consegue representar isso por meio dessa obra, desse painel chamado Guernica. Então, você tem ali todos os fragmentos causados por uma guerra. Então, a arte, ela acaba sendo uma representação de um determinado ponto ou de um determinado contexto da realidade. Gente, me dá só um minutinho, por favor. Dou sim. Até 2. Vamos lá, gente, obrigada. Então, vamos lá. Como eu falei com vocês, a arte, ela tem esse poder aí de emitir uma transformação, uma transformação e também informação sobre determinado contexto aí da humanidade. E a partir dela a gente consegue ter ideia do que aconteceu nesse período da história da humanidade. Tá? Então, a arte, ela tem, essas manifestações artísticas, elas têm essa capacidade aí de nos proporcionar essas informações que vão além do nosso tempo, né? Essas informações que vão transitar entre passado, presente, para que, de repente, a gente consiga aí fazer novas representações. Para que a gente estuda, né? História da arte, principalmente. Primeiro, para a gente não cair naquela ideia de que qualquer pessoa pode fazer arte e de que arte é qualquer coisa. A gente estuda história da arte porque a gente precisa de informações e essas informações, elas fazem uma relação do homem com esse mundo, né? Como eu falei, a arte ela é capaz de informar, a arte ela é capaz de transformar e ela é capaz de transitar, desculpa, ela é capaz de transitar nesse universo da sociedade, da cultura, de uma forma muito mais acessível do que outras
outras questões, outras disciplinas, outros contextos conseguiriam. Então, ela é essa forma significativa de fazer com que as pessoas tenham acesso a outras informações. Mas tá ali, a arte não é acessível, a arte normalmente é cara, o museu normalmente é longe, reconheço tudo isso, mas na atual conjuntura, a gente tem que entender que os museus, há muito tempo, têm se atualizado para poder colocar os museus online. Então, esses museus acabam sendo extremamente acessíveis digitalmente quando a gente está falando, né, de arte. E às vezes as pessoas ficam com esse estigma de que a arte ela não é acessível, de que a arte é só para quem é culto, e não entende que a arte ela está ali em qualquer lugar. Isso não significa que arte é qualquer coisa, tá? Significa que dentro de um processo de arquitetura, a arte ela conta a história de um determinado lugar por meio das suas construções. Nós vamos ver isso principalmente no período medieval, na arte grega, que o processo de arquitetura ele foi muito importante para aquelas civilizações. Outro fato é que essas arquiteturas carregam marcas dessas culturas, informações de como estavam os processos e as produções de materiais daquele determinado povo, daquela determinada região. Outro ponto importante dentro dessas linguagens da arte é a escultura. A escultura, que é essa forma de transformar esses materiais por meio de madeira, do ferro, do barro, vocês viram aí um pouquinho por meio do sabão. Tem a possibilidade de ser trabalhar, ficar entre a arquitetura e a escultura, que é o relevo. E o artista ele vai colocando ali a sua marca, ele vai ali dialogando com a história que ele está vivendo. É muito raro um artista querer elaborar um projeto que vá além, né, que não aconteceu ainda, a não ser quando ele trabalha com questões do subconsciente, questões abstratas, mas normalmente a arte ela vai explorar o contexto histórico, o contexto cultural, ou vai fazer referência a alguma memória ou algum contexto que esse artista já viveu. Como eu falei para vocês, essa questão de associar a arte enquanto sentimento, ele é um erro, não que você não possa se expressar, mas senão a gente coloca a arte enquanto terapêutica. A arte como terapêutica, eu tenho algumas críticas com relação a isso, mas a proposta do ensino de arte não é a arte como terapia, mas é a arte enquanto conhecimento. A arte pode se utilizar, né? A terapia pode se utilizar da arte? Pode, mas a gente não pode achar que a arte é terapêutico. Até porque a arte, por muitas vezes, ela fez denúncias com relação ao que a sociedade estava vivendo naquele determinado período. Outra linguagem importante é a pintura. Normalmente se dá pelo plano bidimensional. Algumas pinturas já na arte contemporânea, principalmente, no plano tridimensional. E, às vezes, ela se dá por meio da criação de imagens, de desenhos, ela é figurativa, às vezes abstrata. Então, existem diversas categorias aí que vão se enquadrar nessas questões da pintura. Outro ponto importante de definição, para a gente entender algumas coisas, é o termo que a gente vai chamar de artes menores. Não porque ela tem algum tipo de
insignificância ou menosprezo, mas porque elas são uma arte utilitária. Por que acontece isso? A arte utilitária, porque elas eram feitas para servir para alguma funcionalidade num determinado tempo histórico. E aí vocês vão dizer assim, Thalita, mas então por que o artesanato, que normalmente é uma arte utilitária, é utilitário, não pode ser considerado enquanto arte? Primeiro, porque esse artesanato, nesse momento, ele não conta a história de um determinado povo, de uma determinada região. Pode ser que daqui a alguns anos historiadores venham compor a história dessa sociedade por meio de artesanato? Pode. E aí eles se tornarem objetos artísticos? Pode sim. Mas no momento, o artesanato ele não é considerado uma obra de arte, porque ele é feito de técnicas mecânicas. Não que a arte não se utilize da técnica, porque a arte se utiliza da técnica, mas a gente não pode ficar simplesmente numa situação mecânica, onde eu estou conversando com vocês aqui, por exemplo, vamos supor que eu faça crochê, e aí eu consigo explicar a matéria e fazer crochê aqui, sem pensar em um ponto que eu estou dando. Isso é o que a gente fala de mecanicidade dos processos técnicos que não se enquadram nas questões da arte. Quando você para pensar, você para refletir sobre uma produção de um determinado objeto, isso pode vir a ser considerado enquanto arte, porque você sai desses mecanismos que são considerados técnicos, mecanizados de fato, sem pensar, sem refletir sobre, e passa para um processo de reflexão que vai ultrapassar essa questão do fazer. Ele não vai ser simplesmente um mesmo objeto padronizado ali, onde todo mundo vai ter exatamente a mesma coisa, do mesmo modelo, do mesmo tamanho. Mas você tem um processo de reflexão sobre esse objeto. Então, é isso que difere principalmente a questão da arte e do artesanato das artes menores. Outro ponto importante que vocês precisam ficar cientes nesse processo é que vocês vão escutar muita gente falando artes no plural. O correto é arte no singular. Por quê? A arte no singular está faz referência às questões de campo de estudo, de campo de conhecimento, de uma arte que é pensada, de uma arte que é refletida, de uma arte que também é estudada, que também é pesquisada, e não uma arte que vai do fazer artístico, tá? Então, arte é sempre no singular. Então, vai aí, às vezes, para as capas do portfólio, não esqueçam desse detalhezinho. Como eu falei para vocês, eu quero fazer uma conversa sobre pré-história, sobre arte, rapidamente sobre Egito e Grécia. Os vídeos que eu selecionei para vocês são videozinhos bem, não são longos, dão muito mais detalhes do que eu vou passar aqui hoje. Hoje é só um resuminho, até para a gente poder abrir uma conversa e falar um pouquinho também sobre a tarefa 5 e 6. E aí eu queria que vocês ficassem atentos, porque vai ter um momento aqui que eu vou fazer um paralelo com a questão da atividade 6, tá joia? E quem tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, pode ir falando. Então, vamos lá, sobre pré-história. Primeiro, definir qual a diferença entre pré-história e história. A primeira coisa se define por conta do advento da escrita. Tudo aquilo que a gente entende enquanto história foi criado a partir do surgimento da escrita, porque tem registro, né? Tem esse registro onde as pessoas podiam ali redigir, deixar claro ali, explícito de alguma forma, aquilo que elas viviam. E para a história, tudo aquilo que é antes. Então, muitas vezes,
Vocês vão escutar, quando eu estiver falando de pré-história ou de determinados fatos que não foram confirmados como hipóteses. E essas hipóteses, elas não são hipóteses aleatórias. Elas são hipóteses que passaram por diversas pesquisas, diversos historiadores, antropólogos, pesquisadores de arte, que pararam ali para arqueólogos, né? E pararam ali para pensar sobre essas produções. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que não teve uma preocupação desse homem primitivo, ele não tinha essa preocupação em fazer obra de arte, tá? Levando em consideração que esse homem primitivo foi fazendo determinadas coisas no decorrer da sociedade, que era, no decorrer do período, que era mais por instinto do que pensado, do que pela consciência humana. O homem primitivo, ele só vai começar a ter certa consciência humana ali na transição ali do Neolítico para frente, do período Neolítico para frente. Por que ele vai criando essa consciência, né? Porque há esse processo de desenvolvimento. Porque é quando ele começa a se entender enquanto homem, enquanto um ser diferente dos animais. Porque o que separa o homem do animal? O trabalho. Então, o homem começou a trabalhar nas construções de suas casas, ele começou a trabalhar na agricultura, ele começou a domesticar os animais, e aí ele começa a se entender enquanto diferente desses outros seres. Porque até então era mais instinto de sobrevivência do que se entender de fato enquanto homem. Quando eu falo para vocês que essas imagens, faço essa introdução toda para chegar na pré-história, é para vocês terem uma ideia de que esse homem, já que ele não tinha essa consciência, já que são criações, né, manifestações, a arte se define, basicamente, um dos seus pilares é ser uma criação humana. É importante para a gente entender aí que essas imagens nas paredes das cavernas, elas contam a história de um determinado povo, de uma determinada época. Então, mesmo que esse homem não tenha feito essas obras de arte, essas obras que hoje são consideradas como manifestações artísticas, mesmo que ele não tenha feito com essa intenção, hoje elas são consideradas como tal pelo fato de auxiliarem nesse processo de evolução da humanidade, nesse processo de conhecimento da humanidade. E aí, gente, olha só, eu quero abrir um parênteses, porque eu quero deixar claro o seguinte: obra de arte, ela é igual eu falei, um dos pilares é ser feito pela criação humana e ter um certo processo de consciência, ou seja, ser algo que esse artista faz pensando sobre ela. Por que eu estou dizendo isso? Teve uma novela há uns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, por conta do período, que retratava um macaco que pintava. Não sei se vocês vão lembrar dessa novela. Acho que era o tal do macaco Chico. Eu lembro. Então, e aí uma pessoa se utilizava das pinturas que o macaco fazia para ser considerado enquanto artista. Por que esse material não pode ser considerado ou não deveria ser considerado como obra de arte? Porque ele não é uma criação humana, tá? Ele é uma criação de um animal irracional. Outro ponto, eu não consegui achar a reportagem, não tive tempo de ler, foi minha cunhada que comentou comigo, desculpa, tá passando um carro de som. Minha cunhada comentou comigo
que parece que tem um bebê que está famoso aí na web, porque ele faz, né, ele, teoricamente, ele faz as suas pinturas, e a família tem vendido essas obras. Por que que a Academia de Belas Artes, de fato, não considera essas obras enquanto obras de arte? O senso comum, as pessoas comuns, elas podem considerar, e eu vou chegar lá, tá? Para a gente voltar sobre essa questão da manifestação artística. Primeiro, esse bebê tem domínio de técnica? Não. Esse bebê tem capacidade de inovar alguma coisa, ou ele está agindo instintivamente ali pelo fato de ter um contato com um material novo? Então, a segunda opção. E aí, é muito importante que vocês entendam isso, para a gente não cair naquele discurso de que qualquer pessoa pode fazer arte. Porque a arte, igual eu falei com vocês, como ela é campo de conhecimento, ela precisa de estudo para isso. Mas, Thalita, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, não tinha faculdade de arte nesse período, mas eles eles viviam nos ateliês, estudando, tinham os seus mestres de pintura, pessoas que ensinavam a eles. Existem pessoas, lógico, com habilidades específicas e que acabam estudando e explorando isso? Existem. Mas quando a gente fala de algo que é do instinto humano, quando a gente fala de algo que não é pensado, normalmente e não possui uma transformação, uma inovação, a academia de Belas Artes ela não considera enquanto arte. E isso vocês vão ver, por exemplo, com uma pessoa, com um cara que se considera artista, não sei se eu comentei com vocês na aula passada, mas um cara que se considera artista chamado Romero Brito. Se vocês visualizarem aí na telinha de vocês, Romero Brito com 2 T's, vocês vão perceber que a obra de arte dele não possui ela tem características singulares, né, características que identificam que é um Romero Brito, mas não tem características diferenciadas. Você não vê uma evolução, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ideia. E a Academia de Belas Artes não considera o Romero Brito enquanto artista. No entanto, muitas pessoas consideram ele como artista. Ele, para a Academia de Belas Artes, é apenas um publicitário, um cara que faz obras publicitárias e não obras artísticas. Porque não tem esse processo de inovação, de evolução da sua própria arte. Porque se a gente pega, por exemplo, um Picasso, mais para frente, quando eu for falar de cubismo, vocês vão ver isso, o Picasso, ele começou a desenhar, aprendeu a todos os processos, as técnicas de desenho perfeitamente, para depois chegar num processo de desconstrução da própria imagem, daquilo que ele se tornou famoso, né? Que foi a questão do cubismo. Então, é importante que a gente entenda isso, que quando a gente fala de manifestação artística, a gente está falando de 2 situações. Ou de algo que foi feito para ser considerado uma obra de arte, com técnica, com reflexão, com contextualização, seja ela social, seja ela por meio das suas diversas linguagens, seja por meio desses processos e aspectos psicológicos, que não são só do sentimento, tá? Então, às vezes, é uma questão social que motiva o artista a fazer isso, ou pelo fato de uma determinada imagem contar a história ou ajudar nesse processo de história da humanidade, que é o que vai entrar a questão da pré-história. Então, vocês vão ver aí na pré-história muitos animais, normalmente são animais selvagens, tem os bisões, os cavalos selvagens, os cervos.
Esses animais eram pintados com pigmentos naturais, por isso que eu passei a atividade de pigmentos naturais, fazendo alusão a essa questão da pré-história. Outro ponto importante nesse processo, que vocês vão ver essas colorações em tons terrosos, amarelos, vermelhos, alguns tons de verde. Os verdes eram conseguidos por meio desses extratos da Professora, folha. Pode falar. Tem uma pergunta no chat. Então Romero Brito não é um artista? Pela Academia de Belas Artes, não. Tá? E agora, vocês sabendo disso, por favor, vocês podem até gostar das obras dele, das obras publicitárias dele. Mas ele não é considerado como artista. Por que também? Ele não é considerado como artista, primeiro porque ele não tem estudo algum na área de artes. Ele faz as peças dele, que a gente chama de peças publicitárias, né? Ele faz essas peças com um caráter simplesmente de venda. Ele não faz como uma necessidade de manifestação humana. Ele faz para poder vender. E ele começa a carreira dele, não é porque ele gostava de desenhar, porque ele gostava de pintar, de fazer essas coisinhas diferentes, bonitinhas, porque é bonitinho o trabalho dele, é frufruzinho, sabe? É agradável ao olhar. Ele é todo pensado para ser vendido. O Romero Brito, ele começa trabalhando como publicitário, e aí ele faz uma campanha, se eu não me engano, de perfume para uma determinada empresa. Acho que, se eu não estou enganada, também é uma empresa americana. Ele faz essa campanha, e essa obra publicitária, essa peça publicitária, quando você faz uma campanha para um determinado produto, você tem que apresentar ali como que esse produto vai ser vendido, né? Tipo que eles chamam de peça. E aí você faz todo esse processo da propaganda, do desenho, do layout, que tem diálogo com a arte, mas não é a arte em si. E aí, ele fez essa peça publicitária, o dono da empresa gostou tanto do resultado, achou tão bonito, porque é agradável visualmente aos olhos. Eu vou falar sobre o conceito de beleza mais para frente. Ele é agradável aos olhos. São peças, normalmente, que são simétricas. O que tem de um lado, tem do outro, mas é uma peça equilibrada também. E é agradável aos olhos, porque é coloridinho, trabalha basicamente com cores primárias e cores secundárias. Existe o que a gente chama na arte de peso, né, de equilíbrio, então seu olhar não fica rodando, caçando um ponto na obra. Ele é fluido, ele é contínuo. Só que isso tudo é pensado. E aí esse cara gostou tanto, esse dono dessa empresa gostou tanto, que ele colocou na sala dele. Só que ele é um grande empresário. Então, esses grandes empresários recebem pessoas também do seu cacife. E aí as pessoas viam esse quadro na sala desse cara. E, quem fez foi fulano. Eu também quero um. Aí ele foi fazendo e foi crescendo enquanto suposto artista dessa forma. Tanto que em 2011... ele se intitulou, não foi Academia de Belas Artes, ou seja, ele não passou por críticos de arte, isso é muito importante. As obras de arte normalmente passam por críticos de arte, por avaliações. Vocês não são avaliados pelas tarefas, pelas provas que vocês fazem. Na arte, é praticamente a mesma coisa. Existem pessoas que vão olhar essas produções e vão dizer se elas vão se enquadrar dentro de uma vertente de arte ou não. E ele não passou por esse processo. Quando ele passou, a própria Academia de Belas Artes não considerou. E em 2011, no site dele, ele se enquadra como o Picasso do século XXI. Ele se enquadrou como o Picasso. Gente, só que levando em consideração que Picasso tem toda uma história de arte mesmo, de exposições. Ele faz exposições atualmente? Faz. Mas normalmente são o público dele é um público diferenciado do que de fato a arte exige.
Que ele é um cara extremamente inteligente, ele não posso negar, porque ele consegue o que muitos artistas não conseguem, que é vender suas obras, e vender caro. Tá? Então, tem obras dele acho que as peças mais baratas custam em torno de 10 mil reais. Então, que ele é inteligente? Ele é inteligente. E que ele aproveitou para poder se considerar enquanto artista brasileiro, porque ele mora nos Estados Unidos, ele se aproveitou disso e ele se aproveita disso, porque, por exemplo, eu mesma aqui estou fazendo um merchan dele. Contrário, mas eu acabo falando dele. Mal ou bem, eu acabo falando dele. E vocês, às vezes, acabam procurando coisas sobre ele, mesmo para saber por que ele não é considerado como artista. Mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Assim, ele não é, para a Academia de Belas Artes, ele não é considerado artista. Podem continuar gostando das peças dele? Podem, não tem problema nenhum. Só não falar perto de mim que ele é artista, que tá tudo tranquilo, tá bom? E nem fazer atividade com desenhinhos dele, tá? Além das casinhas, desenho dele também estão proibidos aí nas nossas aulas. Então, vamos lá. Então, tipo Pode assim, falar. Se eu fizesse, entre aspas, uma arte, no caso, com a intenção de vender com a cabeça toda assim, misturada, para ganhar dinheiro, então isso não é arte. Então, se você já for uma artista renomada, ou que você tenha um processo já de arte, já uma vida ali, um histórico, né? Seria a palavra correta, seria essa, um histórico já de coisas de arte, e você chega a um determinado momento que você começa a pensar na arte por uma questão do capital, você não vai ter tantos julgamentos como ele. Porque a arte, ela não pode ser pensada só por uma questão da elaboração de um produto. A arte, ela é vista como uma necessidade humana. Gente, o dinheiro é necessidade humana? Lógico, tá? Ele é uma necessidade humana dentro de um universo capitalista. Só que essa necessidade humana, às vezes, ela não se dá só por meio do capital. O problema não é você fazer para vender uma peça, é você sempre ter feito isso só por conta desse motivo. Esse que é o problema maior, que é o caso dele, tá? Porque sempre foi, levando em consideração o histórico dele, ele sempre esteve nesse universo do marketing, do universo onde você tem que conquistar o outro, tá joia? E a arte ela vai além disso. A arte, já vou deixar você falar, só um pouquinho, só para concluir o pensamento. Tá bom. A arte, ela vai além disso. A arte, ela tem que ser um processo onde você consegue externalizar tanto coisas boas quanto coisas ruins, e no caso dele só tem coisa bonitinha. Ela tem que ser um processo onde você pode fazer uma indagação social. Então, se você só faz esse processo de venda, você só está indo por um lado. Você só está indo pelo lado comercial e você está esquecendo completamente os outros pilares. Pode falar. Então, você sabe aqueles vendedores de arte na praia? Aham. Romero Brito é um vendedor de arte na praia que se deu bem na vida. Cara! Ai, gente, eu vou abrir até minha câmera, vou até parar aqui a apresentação, cara. Cara, acho que, vou parar aqui, depois eu vou. Foi a explicação mais certeira do mundo. Desculpa. Quem tá falando? Gustavo. Gustavo. Eu vou usar essa para mim. Gustavo 2021. Referência a Gustavo 2021. Romero Brito é um vendedor de arte na praia que se deu bem na vida. Cara, eu vou postar isso no grupo de professores do IFES, cara, do professor de arte do IFES. Perfeito. Mano, isso Gustavo, mesmo. vai ficar famoso. Agora o Gustavo fica famoso. Mano, é isso mesmo. É basicamente isso mesmo. É pecado ganhar dinheiro com isso? Não é pecado ganhar dinheiro com isso.
Agora, as pessoas, acho que vocês, enquanto estudantes que estão tendo a oportunidade da gente conversar sobre o conceito de arte, é importante que vocês saibam. Agora, a mãe de vocês que não está tendo essa aula, o carinha lá que está fazendo lá a obra dele lá na praia, que de repente não teve o estudo de arte, só está fazendo a técnica pela técnica, tem algum problema? Tem algum problema com isso? Não, não tem problema com isso. É a Academia de Belas Artes que não considera essas pessoas por conta desses motivos que eu falei. Mas o Romero Brito é um cara que, além de ter dinheiro, ele também tem conhecimento. Ele consegue ter isso. Só que ele acaba se utilizando disso para poder ganhar mais dinheiro. Entendeu? Mas essa ideia de Romero Brito é um vendedor de quadros na praia que se deu bem na vida foi perfeito. Um exemplo disso, gente, deixa eu só mostrar para vocês um quadro aqui atrás. Esse retrato aqui foi uma amiga que é artista plástica. Ela é artista plástica porque todos os colegas de arte ou conhecedores de arte, onde ela expõe os seus trabalhos, a consideram como arte, porque ela já expôs em diversos museus, inclusive ela já teve quadros dela, um dos quadros numa exposição itinerante no Louvre. Gente, vocês têm noção do que é o Louvre, o Museu de Paris? Eu não tenho noção, é uma artista capixaba, sabe? O Louvre é um dos lugares onde tem os maiores acervos de arte do mundo. De tudo quanto é lugar do mundo tem arte naquele lugar. São quatro andares. Só para vocês terem uma ideia, dá para um dia para cada andar. Não é suficiente para você olhar todas as obras. Você consegue olhar, passar por esse andar em um dia inteiro, escolhendo algumas obras para você olhar. Só para você ter uma ideia da quantidade de obras que tem nesse lugar. A Alba Schwartz, que ela é de Afonso Cláudio, que fez esse quadro aqui para mim, ela já fez uma exposição lá, então, ou seja, passou para esse quadro, não este quadro aqui que foi para o Louvre, não, tá? Mas uma obra dela passou por diversas etapas de avaliação para ser exposta em determinados lugares. Então, não dá para a gente poder achar que ela não é uma artista plástica, porque ela é. E ela faz aquilo que eu falo para vocês da evolução da arte. Para eu poder voltar para o conteúdo, senão a gente não vai conseguir fechar hoje. Ela faz desde figura humana a obras abstratas, ela tem uma vertente surrealista, que ela trabalha com a questão do inconsciente, que a gente vai estudar mais para frente. Quando a gente for falar de surrealismo, eu vou trazer umas obras dela. De repente, a gente traz até ela para bater um papo com vocês, se ela conseguir. Então, só para vocês terem uma ideia, que é uma pessoa que pinta desde retrato. Isso ela tirou de uma foto tamanho 10x15, tá? Na época que eu era jovem nessa época. E aí ela tirou de uma foto 10x15, ou seja, uma fotinha aí do tamanho de um Lzinho de dedo de vocês aí. E ela consegue fazer uma riqueza de detalhes de você olhar a foto e falar assim, meu Deus, assim, é idêntico da foto. Até o processo dela, não só de reprodução, mas o processo dela de originalidade, quando ela traz uma obra inédita com características que são puramente dela. Então, só para vocês entenderem aí como é importante essa questão aí desse conceito de arte, para que vocês não caiam aí nessas explicações do senso comum, considerando artesanato e arte a mesma coisa. Então, vocês não vão cair nessa mais. Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, voltando para as questões da pré-história, a gente tem aí as principais cores,
que se tinha na pré-história, que eram os pretos, o preto, o vermelho, os tons amarronzados, né, os tons terrosos, os amarelos, não tinha azul. A gente tinha ali tons esverdeados, que era obtido por meio das folhas. E o que acho que foi de mais sagacidade do homem pré-histórico foi a questão dele perceber que ele, misturando a gordura do animal com outros pigmentos, aquilo que ele desenhava fixava na parede das cavernas. Ele não ficava poroso ao ponto de ir saindo ali com o tempo. Ele conseguia fixar na parede das cavernas. Outro ponto importante nesse período, vamos definir aí, são 2 grandes períodos. Existe, na verdade, mais do que esses 2. Existe o Neolítico, o Mesolítico, o Paleolítico, Idade dos Metais, só que nós vamos trabalhar com 2 principalmente, que são importantes para a arte, que é o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico, vocês vão encontrar, basicamente, imagens de animais como essas. Essas imagens de animais ou de mãos negativos que eu vou mostrar mais à frente, que meu slide saiu de posição por conta do tipo de programa. Esses animais esse é no caso o bisão, eles eram encontrados no Paleolítico, onde o homem ele só representava aquilo que ele via. Como eu falei para vocês, ele só passa a ter certa consciência dele enquanto homem lá no Neolítico. Então, questão de prova, quem puder anotar, anota. Se eu der para vocês 2 imagens, sendo uma delas só com uma representação de um animal como esse, e uma outra imagem, por exemplo, como essa aqui, onde a gente tem uma representação do homem, mesmo que ele esteja com os animais, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou falando de 2 períodos diferenciados. Paleolítico, que era onde ele só representava os animais e as mãos em negativos, que é quando ele colocava essa mão sobre a tela e soprava um pó colorido e ficava o contorno da mão, ou sujava sua mão na tinta e deixava essa marca na pedra. E quando eu estou falando do surgimento dessa imagenzinha, desse suposto stick figure, que é o nomezinho bonitinho que deram agora com o homem palito, que é essa representação humana na parede das cavernas. Então, se tiver alguma obra, alguma imagem que tenha representação humana, ela significa que ela é do Neolítico. Qual a diferença desses 2 períodos, basicamente? Paleolítico. Esse homem era nômade, eu acho que vocês até viram isso com Plínio, né? Em história. Esse homem, ele era nômade, ele pintava apenas animais e aquilo que ele via. Espera só um pouquinho. Pode. Desculpa aí, gente, estava falando, meu marido veio trazer uma água para mim. Fala igual um parente que pediu uma água para ele no WhatsApp. No período neolítico, ele era sedentário, ou seja, ele começa a ter essa ideia de uma moradia fixa. No Paleolítico, não, ele era nômade, então ele ficava rodando de caverna em caverna por busca de alimentos, busca de proteção contra o frio. Ele pintava, né, fazia essas representações nas paredes das cavernas no Paleolítico, com algumas hipóteses. Lá no Paleolítico, ele representava isso como se fosse uma espécie de captura desses animais. À medida que ele desenhava isso, era como se ele fosse capturar esses animais com êxito quando ele fosse à caça. Uma segunda hipótese é que ele fazia isso para poder ensinar os mais jovens o processo, naquilo que eles iriam enfrentar. E uma terceira hipótese é que esses desenhos eram criados nos períodos de frio,
porque esses desenhos, em sua maioria, ficavam mais ao fundo das cavernas, e eles aproveitavam, né, teoricamente, esse tempo para poder deixar também registrado ali, para que outras pessoas, né, que passassem, outros grupos que passassem por lá, já identificassem que aquele lugar ali provavelmente teria uma certa escassez de alimento. Então, existem essas hipóteses com relação a essas pinturas. No Neolítico, a gente tem aí o surgimento, né, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação dos animais. Então, quando esse homem começa a entender que ele pode ser diferente desses animais. A agricultura era organizada praticamente pela mulher, porque o homem ia para a caça e às vezes passava alguns dias fora, então a mulher ficava com os filhos e também com esse processo de organização da agricultura. Então, levando, e aí relembrando, nós temos essas representações de animais. Ixi, caiu. Essas representações de animais, achei que eu tinha caído aqui, que deu um barulho diferente aqui. Essas representações de animais com figuras humanas, então significa que o período é do Neolítico, tá bom? Só para frisar bem, porque normalmente eu sempre dou em prova. Nós temos aí dentro de um processo arquitetônico pré-histórico os dolmens, que são essas representações de casas, paredes na vertical e uma na horizontal, que dá essa ideia de laje que a gente tem atualmente. Outro exemplo, existe a hipótese de que eles se utilizavam dos animais para poder conseguir levantar essas pedras. Os menires eram esses monumentos de pedra para poder fazer essa representatividade dos lugares de sepultamento. E nós temos esses conjuntos de menires, que aqui são os Stonehenges, ele é um monumento circular com diversas pedras, também era para o sepultamento, e eles também utilizavam para observação astronômica. Alguns dizem que, né, hipóteses, né, gente? E aí tem as hipóteses também, aquelas tipo, como é que chama aquele programa, Casos de Família? Tem aquelas histórias, às vezes, sem pé nem cabeça, que essas coisas aí são de alienígenas, tá? Por que algumas pessoas falam que essas pedras chegaram aí, na verdade, são questões de extraterrestres? Porque se você olhar nessa primeira imagem que está mais alta aí na tela, você vai ver que não tem nenhum monumento, nada de pedra, onde essas pedras pudessem ter sido tiradas. São quilômetros e mais quilômetros de distância das primeiras pedras, só para vocês terem uma ideia. Hipóteses: uso dos animais, uso de rodanas, enfim, são diversas hipóteses. Mas é um monumento que está lá, ser revisitado, tá? E que cada pedrinha dessa, a mais leve, está em torno de 3 toneladas. Essa é uma representação de dentro de uma das casas, já no período do Neolítico. Essa representação dá para a gente ter uma ideia da organização desse homem. E essa imagem é a Vênus de Willendorf. Essa Vênus de Willendorf é uma representação pré-histórica da mulher. Só uma informação que eu esqueci de dar. Nas imagens das paredes das cavernas, vocês vão perceber que não tem uma representação de fato feminina. Normalmente é sempre uma representação do homem na caça. A representação feminina no Paleolítico, ela vai se dar
na questão da escultura. Essa escultura, ela representava a fertilidade e a fecundação. Então, existia uma funcionalidade aí para essa imagem. Era uma forma de homenagear as mulheres e, ao mesmo tempo, era um ritual que eles faziam por conta da fertilização e da fecundação. Então, não importava para essa mulher se ela era bonita, se o rosto dela era assim ou assado, mas o que importava era essa capacidade feminina de reprodução. Era essa capacidade que a mulher tem de gerar vida. Então, esses seios maiores, ele se dá com esse processo, né, da amamentação, essa barriga mais exaltada, por conta dessa questão da gestação, o quadril mais largo, né, normalmente a mulher, quando está em processo de gestação, ela tem esse quadril mais largo, que é para passagem da criança, as coxas ficam maiores, enfim. Aqui é uma outra representação de Vênus pré-histórica, que é a de Lespug. Ela tem aproximadamente 11 centímetros. Essas imagens eram pequenas, a maior encontrada tem aproximadamente 15 centímetros, e elas eram usadas normalmente em rituais, para fazer esses rituais nos processos de reprodução, né, para que essa mulher, porque essa mulher tinha a capacidade aí de fazer essa perpetuação da espécie. Então, nós temos ainda a representação feminina por meio dos relevos nas paredes das cavernas, mas todas essas obras são obras do Paleolítico. Thalita, qual a relação disso com a atividade? Eu pedi para que vocês pesquisassem uma das Vênus pré-históricas. Pode ser essa de Willendorf, ou pode ser essa de Lespug, não tem problema. Existem outras também, tá? Sendo uma representação pré-histórica, feminina pré-histórica, não tem problema. A Vênus de Milo, que é uma estátua grega, que faz alusão a essa questão feminina, os seios estão à mostra, né? E uma imagem feminina, uma imagem de uma mulher contemporânea. E o que é para ser feito nessa imagem? Primeiro que eu já praticamente dei a resposta aqui do primeiro ponto da tarefa, que é a primeira parte, analisar cada uma das Vênus. Você vai escolher uma, por exemplo, a de Willendorf. Você vai pegar, você vai fazer uma pequena descrição sobre como é essa obra e vai dizer qual é a importância dessa obra para o período pré-histórico, ou seja, para o contexto que ela atuou. Você vai pegar a Vênus de Milo, vai fazer uma descrição sobre a Vênus de Milo e vai dizer ali qual era a importância, qual foi a relevância dessa Vênus ali para aquele período da Grécia. Você vai pegar uma imagem feminina, sei lá, pode ser da sua avó, né? Da sua tia lá. Você gosta da sua tia, você pega uma imagem feminina lá da sua tia. Não vou nem usar uma atriz, uma modelo, não. E você foi lá e colocou a fotografia da sua tia. Fez uma pequena descrição da sua tia, da Joana, vamos supor, e falou qual é a relevância da Joana para esse contexto ali, nesse caso, o seu contexto familiar. A Joana é minha tia, ela é uma mulher trabalhadora, uma mulher que trabalha no campo, que pega no cabo da enxada, que faz plantação, que cozinha, que é mãe de 3 crianças, enfim, vai fazer essa pequena descrição. Depois, o que você vai fazer? Eu peço na atividade para você falar sobre a diferença e a semelhança. Quais são as diferenças e as semelhanças? Você consegue ver diferenças e semelhanças? Tem diferença nos corpos, por exemplo. Tem diferença no contexto histórico. E aí, depois, você vai fazer sobre uma conceituação, fazer uma análise sobre o que é belo. Se a gente fosse analisar dentro de um conceito de beleza, tá?
Qual é o conceito de beleza que se dava antigamente e qual é o conceito de beleza que a gente tem hoje? Se a gente for analisar sobre o conceito de estética, eu coloquei o conceito de beleza porque ele é um pouco mais fácil de ser assimilado. Mas, por exemplo, se a gente for analisar essa obra aqui, Vênus, se for analisar enquanto uma mulher bela, comparando com o conceito de beleza que nós temos atualmente, essa imagem que vocês estão vendo pode ser considerada uma imagem, uma mulher bela sendo exposta dessa forma, seria considerada como belo? Sem analisar questões de arte, tá? Sem analisar questões de estética. Não vai ser. Não vai ser. Por quê? Porque os padrões que a nossa sociedade embutiu de beleza são padrões diferenciados. Essa mulher... Então, o que você vai falar ali nessa atividade? Quando falar sobre conceitos de beleza. Quais são essas diferenças? Essa mulher é considerada bela? Não, mas por que não é considerada belo? Agora, se eu for analisar esteticamente, e eu estou falando de esteticamente no sentido da arte, e não no sentido do que a nossa sociedade hoje aborda, e que estética que é igual a beleza, tá? Estética e beleza são coisas diferentes, só que a gente vai ver isso com calma mais pra frente. Esteticamente, essa obra, ela carrega uma importância muito grande, que é a valorização feminina. A valorização da mulher enquanto geradora de vida. Se a gente for analisar esteticamente com a mulher contemporânea, a mulher contemporânea atualmente, ela não tem que ser apenas uma mulher que vai gerar vida. Tem mulher que opta por não ser mãe. Então, se a gente for analisar essas questões estéticas, elas são diferentes. O que eu quero que vocês priorizem é essa questão da beleza. Analisem. Isso aqui, se eu fosse considerar, isso aqui é bonito? Isso aqui não é bonito? E por que isso é considerado bonito numa época e isso não é considerado bonito agora? Tá? Por que isso? Já vou dar a resposta. Quem está assistindo a aula de hoje, ó, tá pegando estalo. Porque a gente está falando de períodos e culturas diferentes. Se a Vênus de Milo fosse considerada uma mulher contemporânea, ela não seria considerada, assim como a Vênus de Willendorf, ela não ia ser considerada uma mulher bonita. Porque os nossos padrões estabelecidos pela mídia, é considerada a questão da magreza, né? A mulher tem que ser magra, coisas que foram sendo colocadas na nossa cabeça. Agora, existe uma outra questão de beleza, a diferença de beleza, do conceito de beleza, que é um padrão, porque por que a gente está falando de conceito de beleza, que é um padrão? Porque se a gente for perguntar para várias pessoas, a maioria vai ter um pensamento muito, muito semelhante. Agora, o que é a questão de gosto? Gosto é essa questão de que, eu prefiro uma mulher gordinha, não, eu prefiro uma mulher mais magrela, eu gosto, eu prefiro, de repente, um rapaz que tem barba, ou um rapaz que não tem barba, eu gosto de chocolate, não, eu gosto de morango. O gosto está relacionado a uma questão individual, e não algo que foi pensado ou que foi instruído de forma coletiva. Entendido, gente? Essa questão? Entendido. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, no final eu vejo se eu consigo dar um timezinho ainda, tá? Aqui, ô Thalita, esses resumos e tals, eles vão poder ser feitos pelo Word, né? Pode sim. Sim. Tá bom. Pode sim. E vocês podem fazer uma mescla, tá? Por exemplo, eu vi o vídeo, dei uma lida no livro, escutei a Thalita falando na aula, tirei uma dúvida no site. Vocês podem fazer uma mescla. Desde que ninguém me entregue lá Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu sou danadinha para pegar Ctrl+C, Ctrl+V e ainda dizer para vocês qual foi o site que vocês tiraram,
não façam isso, tá? Ah, Thalita, eu posso referenciar? Pode. Por exemplo, segundo o site Itaú Cultural, tá dizendo isso. Ah, posso pegar lá umas 2, 3 linhas do que fala para poder colocar? Pode. Não tem problema, não. Agora, copiar o negócio lá e achar que foi você que fez, assim, ou só colocar embaixo como referência, não, tá? Porque tem gente que gosta de fazer uma coxa de retalho. Vai lá, pega um fragmento de um site, faz um fragmento de outro e pronto, achou que fez resumo. Não é assim que funciona. Então, você tem que dizer lá, se, por exemplo, segundo o site Itaú Cultural, a pré-história se define sobre isso e isso. Já no educação.com está dizendo isso e isso. Então, vocês têm que pensar nessas questões para poder fazer as atividades aí de vocês. Deixa eu voltar aqui para as minhas imagens. Então, para finalizar essa questão de pré-história, nós temos diversos animais, o acervo é bem grande. No Brasil, nós temos cavernas no Piauí, que fazem, que tem tem imagens semelhantes. Existe no livro que está lá na plataforma, tem o crânio de Luzia, que foi um crânio onde a gente conseguiu, né, os pesquisadores conseguiram definir como é que eram as características, né, o biotipo do homem e da mulher que viveu aqui no Brasil, né, no período pré-histórico. Então, tem lá essas informações. Tanto que quando o Museu do Rio de Janeiro pegou fogo, foi o Museu da UFRJ, pegou fogo, uma das preocupações era com esse crânio que estava exposto lá. Que agora parece que eles conseguiram, né, restaurar algumas coisas, mas uma das preocupações era porque esse crânio foi encontrado, foi estudado, foi catalogado, e aí se perde no incêndio em função de falta de verbas. Porque o que fez com que a estrutura do museu ficasse ruim foi a falta de verba, gente, infelizmente. E aí nós temos diversas imagens, tá? Só vou passando aqui para vocês. Eu vou falar sobre Egito e Grécia rapidamente, para depois tirar as dúvidas de vocês. E aí, na semana que vem, eu dou um retorno aí com Egito e Grécia, com alguns detalhes, caso tenha necessidade. Apesar dos vídeos serem bem explicativos, o vídeo que fala sobre Egito, ele fala de outros povos também, do Oriente. É super interessante, mas eu quero focar, e o resumo também é só sobre Egito, tá? Eu quero focar mais no Egito, porque o Egito tem as suas disparidades, as suas diferenças aí dos demais. Primeiro que a cultura egípcia, ela se dá principalmente pelos aspectos religiosos, e é tudo mesmo. Os egípcios faziam toda a sua arte por conta da religião, eles acreditavam numa vida após a morte, e eles acreditavam que essa vida após a morte era mais importante do que a vida que eles viviam aqui. Então, tudo que eles faziam era em função disso. Então, quando ia ser deposto o faraó, essa pirâmide já ia sendo construída por escravos, e quando ela ficava pronta, esses escravos se sacrificavam, ou seja, eles se matavam, morriam, para poder guardar o segredo da pirâmide. Por quê? Existiam, igual vocês veem em filmes, diversas armadilhas, né? Porque era só o corpo do faraó que ficava ali nessa pirâmide? Não era só o corpo do faraó. Aquilo que a gente vê de forma externa, existe também a parte que é mais profunda, tá, da pirâmide. Ela não é só essa parte aí que fica sobre a terra, não. Ela desce um pouco. E aí, eles morriam para poder guardar esse segredo, porque o que estava sendo guardado ali era o corpo do faraó e as riquezas dele. O sarcófago que tinha a múmia, esse processo de mumificação
tinham lá os vasos que colocavam as vísceras, tinha todo um processo de super medicina mesmo, que eles faziam esse processo de mumificação, onde a gente tem ainda múmias até hoje em museus, assim, é muito bacana quando você vê esses sarcófagos, essas múmias. Algumas eles tiram as ataduras, né, parte da atadura, para a gente ver como é que fica o corpo. É muito doido. E aí, eles colocavam essas múmias nos sarcófagos. Esses sarcófagos ficavam de pé, eles não eram enterrados como nós, que coloca deitado, era colocado em pé. E eles convidavam artesãos da cidade para poder fazer o processo de entalhe no sarcófago, que eram essas espécies de caixão, para fazer muito parecido com o rosto do faraó, ou com o rosto daqueles que de fato obtinham ali dinheiro para fazer esses enterros, né? Esse ritual da morte, vamos colocar assim. E aí eles colocavam, faziam isso perfeito, pinturas normalmente com pigmentos extraídos da natureza, mas pinturas que normalmente tinham ouro na sua composição. Quanto mais ouro, mais posse significava que tinha. Porque essas pessoas precisavam, quando elas morriam, o espírito, vamos dizer de uma forma bem vulgar, assim, o espírito delas precisava reconhecer de onde eles estavam, onde o seu corpo estava. Por quê? Eles passavam por uma espécie de julgamento, onde o coração ia ser pesado. Então, é algo que é simbólico, tá? Essa questão do escaravelho e do coração e da pena é algo simbólico. O que acontecia nesse julgamento? O coração dessa pessoa era pesado, junto com uma pena. Se o coração ficasse mais pesado do que a pena, essa pessoa não teria esse direito a essa vida após a morte. Então, o que eles faziam para poder tentar burlar de forma terrena, vamos dizer assim, essa questão do coração? Porque a ideia do coração era, essa pessoa foi justa, né? Se ela foi justa, o coração dela não vai pesar. Só que se a gente for pensar dentro de um aspecto real, não no aspecto espiritual, a gente pensar no aspecto real desse julgamento, o coração, logicamente, o que vai acontecer? Ele vai ser mais pesado do que a pena. Então, o que eles faziam para não correr esse risco do processo de julgamento, né? Desse julgamento? Eles colocavam no lugar do coração um escaravelho, que tinha o mesmo tamanho aproximado do que seria ali o do coração. Outras pessoas dizem, também outros historiadores dizem, que a retirada do coração era uma necessidade por conta do processo de mumificação. E eles retiravam esse coração e colocavam o escaravelho ali para que ele ocupasse este local, para não ficar ali faltando algo, até mesmo por conta desse processo, dessas crenças que eles tinham nessa vida após a morte, que era muito mais importante do que eles acreditavam né, era muito mais importante do que a vida presente para eles. Então, assim, da gente pensar que esses aspectos religiosos, eles influenciavam demais a vida dos egípcios. Outro ponto importante que é para a gente poder pensar sobre os egípcios é sobre a lei da frontalidade. Deixa eu só jogar aqui depois isso. A lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Vocês estão vendo aí que o rosto desses personagens, ele é praticamente a mesma coisa. Todos de perfil, só muda o lado. O olhar é um olhar, esse olho, o desenho do olho, ele está para frente. Ele não está de perfil, esse olho.
Então, há uma distorção desse desenho. Alguns historiadores chegaram a pensar que os egípcios não dominavam os processos de perspectiva e proporção dos desenhos, né? Por conta desse tipo de desenho que eles faziam. E outros acreditam que os egípcios criaram esse tipo de desenho como uma forma de marca, como uma forma de fazer com que as pessoas entendessem ali todo o procedimento social a partir de uma única característica de desenho. A cabeça é de perfil, o olho para frente, o ombro, reparem que o ombro tá para frente, o formato do ombro é para frente, então parece que está distorcido o desenho. Os pés estão sempre de perfil. E às vezes essa perna vai estar esse joelho vai estar para frente. Então não dá para poder uma pessoa ficar nessa posição da forma como eles colocaram. Thalita, como é que se dava a representatividade hierárquica dessas pessoas? Ela se dava por conta da coloração. Quanto mais escuro da cor da pele, maior hierarquia tinha essa pessoa nesse contexto. Então, se a gente tiver uma imagem onde há uma pessoa que seja pintada mais escura, mais numa vertente negra, ou significa que pode ser, naquela imagem pode ser o faraó. Então, o faraó ele era diferenciado, sendo desenhado, né, com essa característica, ele era diferenciado por duas coisas. Pela coloração mais escura e um pouco mais alto do que os outros componentes da imagem. Então, aí um exemplo da desproporção, né, dessa desproporção da imagem. Há algumas também feitas em relevo. Nós temos aí o escriba sentado, que é uma representação da escultura. Por isso que não dá para afirmar que os egípcios não dominavam regras de desenho. Então, uma das outras hipóteses é que eles criam essa característica na pintura, porque a gente tem aí esse detalhamento do escriba sentado na escultura e também os sarcófagos, a questão das pirâmides, a esfinge, que é essa cabeça de ser humano, e o corpo de animal, que representa aí a inteligência e a força. Então, não dá para a gente dizer que eles não dominavam determinadas regras de desenho, como se eles não soubessem fazer, porque eles sabiam fazer muitas coisas. Então, a probabilidade que eles faziam essas imagens, né, de forma proposital. E aí a gente tem aí essa outra representação. Eu vou deixar a arte grega para a semana que vem, para que eu possa explicar com mais afinco as duas próximas atividades, e tem um recadinho também. Então, vamos lá, galerinha. Primeira coisa, com relação aos resumos. Os resumos podem ser feitos em Word, pode ser feito à mão, não tem problema. Pode usar dos vídeos ou apenas dos textos do livro. Então, fica a critério de vocês, desde que vocês não me entreguem plágio, tá tudo tranquilo, tá tudo relax, tá? Uma página, no máximo, para cada conteúdo. Estou colocando aqui o link da chamada no chat, tá? Pode falar. Tá, deixa eu perguntar. Ó, eu fui lá tentar fazer escultura, só que, né, sabonete lá duro, eu caguei tudo, cortou tudo, quebrou. Aí, você tem alguma dica de alguma coisa que melhor pode me ajudar a esculpir? Um tipo de equipamento, sei lá. Então, o que eu te sugiro é uma tesourinha sem ponta, dessas pequenininhas, de criança mesmo, Aham. que você consegue abrir ela
e você vem raspando, não tira lascas, vai raspando mesmo esse sabonete. Porque se você não ir raspando ele, tirando aos pouquinhos, ele vai quebrar. Então, é um trabalho de paciência mesmo. Uma alternativa... Pode falar. Eu fiz, tipo assim, eu xeroquei, na verdade, desenhei o que eu queria, né? Aí coloquei em cima e fiz o recalque lá direitinho, bonitinho. Isso. Aí foi que eu peguei palito de unha, não tem? Aham. Que tem a espátula e tem o negócio lá pontudo lá, enfim. Aí eu fui passando. Aí depois, com o tempo que já foi aprofundando, peguei a faca e tirei em volta. Aí depois eu só fiquei lá com o negócio lá. Só modelando mesmo, só acertando os detalhes. Então. Aí eu nem usei muita faca, eu usei mais o palito de unha. Aí, isso, porque bem. Você foi tirando aos pouquinhos ali, né? O que acontece se você tentar ir furando ele? Você também corre o risco de, às vezes, com palito de unha, tentar ir furando, você corre o risco dele ir quebrando. Então, por isso que, às vezes, eu recomendo o sabão, porque ele é um pouco mais maleável e a peça é maior, isso corre menos risco desse material se quebrar, tá? Que, ó, eu vou fazer 2 esculturas. Eu vou fazer uma pro troço egípcio, que eu vou fazer uma pirâmide, que eu acho que é mais fácil também, né? Aí... Então, a pirâmide entra no mesmo processo da casinha. Ah, não pode? Porque o que acontece? Se você faz a pirâmide, você só vai retirar 2 lados do sabão. Por exemplo, faz um coraçãozinho, uma estrelinha. E o que você faz? Você recorta por exemplo, um coraçãozinho, uma estrela, sei lá. Você recorta esse formato, coloca em cima do sabão, se ele não grudar, às vezes é só você passar a mão úmida no papel ou no sabão, que ele vai fixar ali em cima do sabão. E aí você vem retirando aos pouquinhos essas laterais dele, tá? Faz um objeto simples, desde que a pirâmide, a não ser que você faça de fato uma pirâmide, porque ela vai ter que... A pirâmide, eu acho que vai ficar até mais complicada, tá? Porque você vai ter que trabalhar ali de forma tridimensional. Senão ela vai se transformar num triângulo e não vai ser pirâmide. Que ele vai ter ali aquelas 4 laterais que são fundas ali. Talvez é mais complexo do que o próprio coração. No caso, 3D. Exatamente. Vai ser mais complexo ali. Acho que a pirâmide não vai ser nem igual. Retire o que eu disse da casinha. Ela vai ser mais complexa. Faz uma forma simples. Tem vários exemplos lá no grupo. Inclusive, gente, eu quero parabenizar os alunos que estão postando aí suas experiências lá no grupo. Acho bem válido, porque isso vai incentivando os colegas, vai dando um exemplo, tá bom? Então, eu queria parabenizar vocês por isso, porque eu sei que não é fácil ser julgado. Porque, querendo ou não, ali, igual eu até falei assim, teve uma colega que falou assim, acho que tentou fazer um urso, né? E aí falou que parecia um porquinho e para mim era um algodão doce, que a gente até riu lá no grupo. Mas eu acho que é importante esse movimento de vocês colocarem ali e compartilhar com os colegas. Pode falar, querido. E, professora, é obrigatório mostrar lá no grupo as nossas obras de arte? Não, né, não. Ah, tá, que eu fiquei com vergonha se eu mostrar a meu. minha, todo mundo vai ficar com inveja, sabe? Porque ficou muito bom. Manda lá, então, gente. Ô, Thalita, deixa eu te fazer outra pergunta. Não. Pode falar. No de pigmentos, pode ser só uma coisa ou tem que ser 3? Tem que ser 3 pigmentos. Pode ser um único desenho e você pintar partes dele com 3 pigmentos, pelo menos, tá? Olho de Thalita, árvore, Mas Fiz uma laranjeira. Laranjeira legal, mas No de pigmento eu posso desenhar uma casinha? não. Ela tem trauma de casinha, Pedro. Gente, casinha e Romero Brito, por favor, Thalita, não, tá? eu fiz uma árvore, uma laranjeira. Não, é melhor a árvore do que a casinha, gente, por favor. A árvore eu deixei, eu falei na aula passada que podia a árvore. Mas, ô, Thalita, Vou fazer uma árvore seca, então. Pode, maneiro. Pedro. folha de árvore é considerado, né?
O quê? Folha de Pigmento árvore. natural, é Ah, considerado. tá. Ai, que carvão tá em falta, é que assim, fez churrasco, tem um tempão. Nem vejo mais festa por causa da pandemia. Aí, né, tá meio Aham. complicado achar carvão. Então, você pode usar, você usa coloral, Coloral, eu urucum. acho que eu vou comprar. Não precisa comprar, não, se não usa em casa. Não, Vamos não lá. uso. Você mora em apartamento Não. Casa. ou casa? Tem Perfeito, você vai pingo de ouro encontrar perto da sua terra. casa? Oi? Tem pingo de ouro perto da sua casa? Pingo de ouro? É uma, tipo uma árvorezinha, ela dá Uma, umas se- frutas, é tipo tipo umas umas sementinhas. sementinhas. Ah, Aham, ela pode. solta Gente, caldo. tudo que soltar sumo, que soltar Pode, coloração, flor, que Já pode. perto peguei da Pega uma minha de flor e flor casa tem esfrega, também, mano. flor. folha do Pega uma flor e Pode. esfrega. Isso aí, exato, ó. Ô, Flor, Thalita, folha, Ah, mas eu por tenho dó de exemplo, arrancar a flor que eu plantei. olha só, não precisa arrancar, pois às vezes tem uma pétalazinha que caiu, ela já te ajuda. Aham. Por exemplo, se você sua mãe ou você estiver cozinhando ali, usar Eu tempero peguei couve verde, também. couve, tempero verde, pode ver que às vezes você só vai picar ali, aproveita sua mãe vai achar que você está ajudando ela na cozinha, pica os temperos verde, só aquele caldinho que sai na tábua ali que você picar, já dá para você pintar o desenho. Aham. Então tá, obrigado, ô, tá, Thalita? Thalita, Boa Pode catar tarde. também, dá certo pra fazer árvore e tal. Isso. Gente, eu tenho um último recadinho para vocês, tá? É, todo mundo entendeu como é que é a tarefa 6, então? Vocês vão pegar imagens da Vênus pré-histórica, imagens de uma Vênus, da Vênus de Milo, e uma imagem de uma mulher atual aí na Calma. sociedade, Vênus tá? pré-histórica, Vênus de Milos e de Isso. uma mulher atual e fazer meio que um comentário sobre elas? Você vai descrever rapidamente essas imagens, dizer como é que elas são, qual foi a relevância em cada período ali, que é o que eu chamo de análise, ou seja, qual a importância dessa mulher em cada período. Aham. Aí depois nessa tarefa eu estou pedindo semelhanças e diferenças, você vai ver se você vai perceber semelhanças e diferenças nela. E o último ponto é que conceitos de beleza, de repente, estão embutidos ali? Essa mulher poderia ser considerada bonita? Não quero que vocês falem sobre esse conceito de beleza. O que vocês entendem enquanto conceito de beleza? Ok? Entendi. Aqui no chat estão perguntando aqui, ó. Então, as atividades só são para ser postadas no portfólio. Na semana que vem, eu já vou entregar para vocês, que é o meu último recado, eu já vou entregar para vocês as atividades do próximo bloco, tá bom? O nosso bloco vai começar no dia 19, não está definido ainda, não teve reunião com relação a essa questão do comitê de crise ainda, parece que vai ser lá na semana que vem, então, por isso que eu não entreguei ainda as próximas atividades. Mas se voltarmos nessa questão do bloco, o que vai acontecer? Na semana do dia 19, eu vou deixar uma aula gravada. Nós não vamos ter esse momento síncrono na primeira semana do bloco. Por quê? Nessa semana do bloco, eu vou estar na semana da minha defesa de doutoramento. Então, a pessoa já não está muito normal. Vocês imaginem na semana da defesa de doutoramento. E aí, eu vou deixar essa aula gravada, já vou deixar as atividades, porque o tempinho que vocês tiverem aí, que vocês quiserem, de repente, adiantar alguma coisa, vocês já vão me mandando nesses próximos dias, ou até mesmo naquela semana ali que eu vou respondendo. Eu só estou justificando, gente, porque nessa semana do dia 19 de julho até o dia 26 de julho, que nós não vamos ter esse momento, que eu explico matéria, que a gente tira dúvida juntos, por conta dessa situação. E aí, eu vou deixar essas atividades mais teóricas, tá? Atividades que você não vai ter tanta demanda minha naquele momento. Só vão ter mais as demandas das próprias atividades do portfólio, que vai ser entregue no final desse bloco ali, do bloco desse próximo bloco. Tá bom? Eu vou colocar para ser entregue lá. Então, vocês vão ter ali aquela semana ali, para caso alguém não conseguiu fazer alguma atividade,
vou dar uma leitura para a gente poder conversar na semana seguinte. Enfim, só para poder já dizer para vocês que na semana que vem eu vou entregar essas atividades para vocês, como se eu tivesse, de uma certa forma, antecipando, porque aí, à medida que vocês tiverem um tempinho, eu vou tirando as dúvidas de vocês no privado ou lá no grupo também, tá bom? É só por conta disso. Alguns de vocês podem ter se questionado assim, Thalita, mas por que não mudou de bloco? De repente você não entra no próximo bloco, foi uma coisa que eu falei com vocês na semana passada. Eu não consigo mudar de bloco nesse momento, porque eu só dou aula para os primeiros anos, para graduação e para pós-graduação. O que acontece com a mudança de bloco? Eu vou envolver um professor que trabalha com o segundo e o terceiro ano. E aí, eu consigo mudar com vocês, mas o segundo e o terceiro ano vai ficar sem professor. Entenderam? Então, por isso que eu já conversei com o pessoal do núcleo pedagógico, de que eu não vou dar essa aula síncrona na primeira semana, mas que vocês vão ter as tarefas de vocês aí, que vocês conseguem ir fazer sozinhos, ou no máximo, caso tenha alguma dúvida, me chamar no privado ali, ou me chamar no grupo, que a gente vai conversando. Tá bom? Só estou expondo para vocês saberem que eu já estou me organizando com relação a isso. Tá joia? Thalita, então as atividades do portfólio não serão para entregues neste bloco, só no próximo? Só no próximo. O que eu estou falando com relação a vocês irem fazendo essas atividades? Para não acumular. Tanto que vocês estão vendo que eu estou colocando uma média de 2 atividades por semana, que é para não acumular. Porque quem for fazendo essas atividades aí dentro do prazo, não vai ter problema nenhum na entrega desse material. Tá? Por conta de não deixar aí muito material para frente. Agora, imagina, ter que fazer aí 3 resumos, essa análise das imagens, mais escultura, mais pintura, mais as atividades que eu vou deixar para cima da hora, vai ficar perdido. Tá? Então, se seguir essas atividades, igual eu estou colocando ali por semana, mesmo que não tenha a obrigatoriedade de postar, mas que você faça num caráter de organização, eu colocando ali para o próximo bloco, já vai ter a nota tranquilo. E até porque eu já vou passar para vocês sobre os detalhamentos sobre a atividade coletiva, aquela atividade midiática, porque ela vai ser entregue ali na primeira semana de agosto. Então, ou no bloco seguinte, no caso, né? Apresentada no bloco seguinte. Então, eu já vou antecipar essas coisas semana que vem, para vocês irem se organizando e irem perturbando a minha cabeça aí nesses próximos 15 dias, para vocês não sentirem falta de mim, nem eu sentir falta de vocês, para a gente poder definir aí em grupos ou individualmente como que vai ficar aquela atividade midiática, que pode ser sobre um material de arte ou sobre um material aí da comunidade onde vocês moram, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Vou encerrar a nossa gravação. Assinem a lista, por favor. E qualquer